Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. José Eduardo Santos, vítima do sistema que ele próprio criou. O silêncio ensurrecedor do burro político do MPLA face à morte do presidente emérito. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Estou há uma semana sem ir no ginásio. Vamos voltar hoje. Temos que nos preparar. Tá entendendo? É basicamente isso. Já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike, não curte, comente bastante, que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, tá? Nos ajude, que isso nos ajuda mesmo muito também. Nos ajuda mesmo muito. Tá entendendo? Querem vossas opiniões, epá, não seja tipo, epá, o MPLA, mano. Então, sem mais bolsas mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como disse lá no começo do nosso vídeo, segundo o José Neto Alves Fernandes, diz aqui que José Eduardo Santos foi vítima do sistema que ele próprio criou. Tá entendendo? Isso é facto, mano. Há anos que eu venho alertando isso. Há anos que eu venho alertando isso. Tá entendendo? Olha, já lá vão 2 anos desde que o antigo presidente da República, de nome José Eduardo Santos, faleceu no dia 8 de julho de 2022 no exílio inesperado em Barcelona, Espanha, vítima de uma doença prolongada. Não foi divulgado qualquer programa oficial do MPLA para assinalar mais um ano desde o falecimento daquele que foi o líder incontestável dos camaradas durante 38 anos, tendo-lhe sido concedido no final do seu longo mandato o título de presidente emérito do Partido do Poder. Vale relembrar que o funeral de José Eduardo Santos ocorreu somente 7 semanas após a sua morte, devido a disputas insuláveis sobre a data e o local do enterro entre alguns dos seus filhos e o governo, que acabou prevalecendo. O antigo presidente da República, que liderou o país desde 79 a 2017 e foi proclamado pelos seus camaradas da época como arquiteto da paz, teve um funeral de Estado, porém no ambiente sombrio em Luanda, no dia 28 de agosto de 2022, data em que completaria 80 anos de idade. Desde então, não há notícia de visitas ou peregrinação ao mausoléu construído especialmente para abrigar a urna com o corpo de José Eduardo Santos, localizado nas proximidades do Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto, erguido em homenagem ao primeiro presidente da República de Angola. O silêncio sepulcral da velha guarda e da nova geração de quadros de dirigentes do MPLA, salvo raras exceções, é apenas prova irrefutável de que José Eduardo Santos foi completamente eclipsado pelo regime que ele próprio estabeleceu. Um regime fundamentado no cinismo, intriga, bajulação, exclusão e acumulação primitiva de capital para a manutenção do poder e pelo poder. Se não houver mudanças genuínas e não apenas superficiais, quem será a próxima vítima? João Lourenço. Com certeza, meu irmão. Com certeza, João Lourenço. Isso, João Lourenço só escapa se nós assumirmos o poder. Aí sim, aí ele escapa, pelo menos terá honras, entre outros. Agora, se for mesmo outro presidente do MPLA, meu irmão, não pense 2 vezes. E face a isso, o Arthur Queiroz veio a público simplesmente perguntar, falar do silêncio ensurrecedor do burro político do MPLA face à morte do presidente emérito. Tá entendendo? Vamos lá ouvir aqui. Let's get it. Família, vocês ouviram? Então é basicamente isso. Olha, as pessoas escolhem o que plantam. You ready? Tem algumas pessoas que vão me falar mal quando eu estiver em morte. Tem algumas pessoas que vão me falar bem. Mas eu acredito que na maioria as pessoas irão me falar bem. Sabes por quê? Porque eu não estou a fazer uma coisa errada. Estou a fazer uma coisa boa, que é emancipar a população. You ready? Emancipar a população. José Eduardo dos Santos faleceu, faz hoje 2 anos. Um dia para refletir sobre a situação social, económica e política em Angola desde 2017 e sobretudo após a sua morte. Mesmo no exílio de Barcelona ainda impunha algum respeito e contenção aos seus sucessores. Depois do 8 de julho de 2022 foi o dilúvio. Multiplicaram-se as perseguições aos seus colaboradores mais próximos e familiares. O carro de João Lourenço não tem travões. E assim tudo pode acontecer, até chegar incólume a 2027. A sorte protege os incautos. O homem que presidiu aos destinos de Angola durante toda a guerra pela soberania nacional e integridade territorial tem um lugar ímpar na história. Todos lhe devemos muitíssimo. Mas particularmente os sicários da UNITA. Depois de assinar a ata da derrota,
o presidente P.W. Botha foi obrigado a capitular em Nova Iorque na cimeira com Angola e Cuba. O ANC estava às portas do poder. O regime racista que Savimbi serviu de armas na mão contra o povo angolano caiu por terra, no Triângulo do Tumbo. Só faltava fazer-lhe o enterro. Os EUA pediram ao presidente José Eduardo dos Santos que desse a mão à UNITA para não cair na situação de pária. E ele aceitou. Daí o acordo de Bicesse. O mesmo argumento foi usado anos antes pelos oficiais do MFA, Angola e o almirante Rosa Coutinho. Agostinho Neto aceitou fazer um acordo com a UNITA na cidade do Luena. Depois a diplomacia do MPLA fez corredores em Addis Abeba para o Comitê de Descolonização reconhecer o Galo Negro como movimento de libertação. Aconteceu. Savimbi foi a correr para Kinshasa, onde ofereceu os seus préstimos ao ditador Mobutu. Correu mal. Foi-lhe exigida a submissão. Ali mandava a FNLA e Holden Roberto. Savimbi conhecia muito bem quem estava do outro lado. Foi oferecer os seus préstimos ao regime racista de Pretória. Apesar desta trajetória sinuosa e traiçoeira, ninguém queria que a UNITA fosse uma organização pária, salvo Savimbi, que não queria nem sabia ser outra coisa. Um pária insanável. O fundador dos Flechas da PIDE e oficial de ligação entre as Forças de Defesa e Segurança Sul-Africanas e a UNITA, Oscar Cardoso, já contou como Savimbi pôs os seus homens e armas ao serviço das tropas de ocupação, contra a independência nacional. Falta saber quase tudo sobre o alinhamento do Galo Negro na Guerra dos Carcamanos contra Angola. O presidente José Eduardo dos Santos pôs o poder em disputa nas primeiras eleições multipartidárias, em 1992. Todos vaticinaram a derrota do MPLA. Faltava saber se era uma perda leve ou uma humilhação. Ele acreditou sempre na vitória do partido que tem Angola no coração. O partido pária, o dirigente pária, praticamente toda a direção do Galo Negro partiram para o golpe de Estado militar após a derrota eleitoral. Savimbi pôs em risco as vidas de centenas de dirigentes da UNITA e seus familiares, que se encontravam em Luanda. O grande chefe guerrilheiro, o grande político, era politicamente um básico. Um títere. Deputados eleitos da UNITA, seus familiares e muitos dirigentes foram apanhados no golpe. O presidente José Eduardo dos Santos ordenou que todos fossem protegidos e retirados dos locais onde corriam risco de morte. Enquanto uns sicários da UNITA andavam aos tiros nas ruas, outros foram levados para locais seguros. Face à situação de guerra aberta, o presidente da República foi aconselhado a declarar o estado de emergência. Recusou. O seu argumento era imbatível: se suspendermos as liberdades, matamos a democracia ainda no ovo. Os 10 anos da rebelião armada de Savimbi passaram sem nunca serem suspensos direitos, liberdades e garantias. Os democratas angolanos devem tudo. Os militares da Operação Quissonda encurralaram o criminoso de guerra Jonas Savimbi. Desmantelaram a UNITA belicista. Estavam todos à mercê do tiro de misericórdia. De Luanda chegou a voz do comandante em chefe: nem mais um tiro. Os membros da UNITA belicista foram retirados vivos da mata. Devem tudo, sobretudo a vida, a José Eduardo dos Santos e às Forças Armadas angolanas. O arquiteto da paz triunfou em toda a linha. E não perdeu tempo. Partiu para a reconstrução nacional. Milhares de milhões foram investidos em todo o país. A rede de estradas foi refeita. Portos e aeroportos voltaram a ser operacionais, equipamentos sociais destruídos pelos sicários da UNITA foram substituídos. Políticas sociais inclusivas foram lançadas. José Eduardo dos Santos um dia resumiu o objetivo da sua política: vamos fazer de Angola um país bom para se viver. O presidente João Lourenço decidiu esbanjar ou desprezar o capital político, económico e social herdado de José Eduardo dos Santos. Não hesitou mostrar que o essencial dos seus 2 mandatos constitucionais é destruir a memória dos presidentes Agostinho Neto e José Eduardo. Perseguir os seus próximos e familiares. Quem faz da vingança o essencial do seu programa político, mergulha no pântano fétido da infâmia. Alguém entre os seus próximos lhe diga que se encostou voluntariamente ao perdão. Todos vão disparar contra ele. Ninguém lhe vai perdoar. Nem os seus aliados, quando sofrerem na pele o mesmo tratamento que estão a infringir aos antecessores. Os média públicos e quase todos os privados ignoraram o 8 de julho. É próprio dos anões não verem acima do chão. O presidente João Lourenço nada ganha ao misturar-se com a insignificância. Vai descendo, de grau a degrau, até ao pântano. E quanto mais se trebuchar, mais se enterra. Angola merecia melhor. E o presidente da República eleito também. Quanto ao MPLA, não comento.
Faz hoje 2 anos que faleceu o seu presidente emérito e o silêncio do burô político é ensurdecedor. Contem com estragos e perdas pesadas. Hoje mando parte de uma entrevista que fiz ao cônego Apolónio e publicada no Jornal de Angola. E a família, então é basicamente isso. Estamos juntos, Jota Privado na casa. One love.